Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Ecossistema Enlace. Eu sou Silene Bin e hoje vou conduzir aqui a nossa masterclass sobre o por dentro dos projetos de redução de custos. Estou aqui com duas profissionais incríveis, amigas, consultoras, parceiras, Cláudia Trists, Marina Furlan, que eu vou daqui a pouco passar a palavra para elas se apresentarem. Nosso objetivo hoje é um bate-papo sobre o desenvolvimento dos projetos de redução de custos. Nós vamos falar de melhores práticas, o que dá certo, o que não dá certo, como que nós conduzimos esses projetos num cenário complexo como hoje, que estamos vivendo, o cenário, um mundo gasoso, né? Não é mais fluido agora, é gasoso, né? É tão complexo que é difícil até de nós visualizarmos, né, a fluidez. Então, escutei esse termo, achei ótimo e para mim faz todo sentido. E estamos aqui também com a Paula Oliveira, nossa parceira de marketing, também que responsável pela realização desse evento e tantos outros aqui dentro do ecossistema Enlace. Antes de eu passar a palavra para Cláudia, para Marina, é, eu quero apresentar aqui o Enlace. Nós hoje nos denominamos um ecossistema, porque nós juntamos duas marcas, que é a Nova Solução Consultoria e o Enlace, a Escola de Negócios para Compras, uma das principais escolas no Brasil, e embaixo desse guarda-chuva. O ecossistema, que é um ecossistema de competências para compras, de parceiros que complementam a nossa. Tem algum som aberto, pessoal, Fechou. que que complementam a nossa entrega. Então, nós estamos numa fase nova, numa fase com muito conhecimento, muito conteúdo, muito antenado no mundo de hoje, nas tendências, né? Nos sinais que todo ah, que esse mundo mesmo tem trazido, tem mostrado para nós. Estamos aqui com um olhar muito preditivo sobre as novas tendências e o que é importante para o nosso cenário de atuação. Então, o ecossistema Enlace hoje, com 17 anos de vida, atua com um método proprietário, com experiência prática aplicada nos nossos projetos, que é o que a gente vai trazer hoje aqui, com visão de futuro. Muito bem, atuamos em todas as linhas e frentes dentro das áreas de compras, um pouco também em planejamento, em S&OP, gestão de estoques e a competência com a alavancagem, digamos assim, alavancando as competências dos profissionais e das profissionais, com os temas mais atuais e mais importantes e mais relevantes aí, para que a gente realmente consiga transformar a área de compras numa área estratégica, geradora de valor percebido, né, que impacte realmente o EBITDA, e que não seja algo que ainda, né, seja questionado. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é justamente o como que nós aportamos esse valor através, especificamente hoje, dos projetos de redução de custos, logicamente utilizando a principal metodologia de compras estratégicas, que é a metodologia de Strategic Sourcing. Muito bem. Então, isto posto, vou passar a palavra para a Cláudia, que vai se apresentar. Claudinha, palavra sua, é sua. Obrigada. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui na Masterclass com vocês.
É, eu sou a Cláudia Triutz, é meio complicado, mas é fácil de falar, é só tirar o S. Eu tenho aí 18 anos de experiência de mercado, então sou formada em administração e direito. Logo eu conto para vocês como é que uma pessoa de direito caiu no universo de compras. Eu tenho especialização em gestão de contratos e riscos e também em gestão de projetos. Então, hoje eu estou aqui, apoiando os nossos clientes em toda essa esfera de gestão de riscos, gestão de fornecimento, de fornecedores, gestão de contratos e toda a parte de supply. Então, já passei aí por várias, empresas de grande impacto no mercado, tanto no varejo quanto na área financeira. Tenho uma bagagem grande em construção civil, então tudo isso eu trago aqui para trocar de experiência com vocês. E como todo mundo aqui, eu fui picada pelo bichinho de compras e eu estou aqui na área de suprimentos há 18 anos. Então é um prazer estar aqui e trocar experiência com vocês. Obrigada, Cláudia. Marina, Obrigada, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Bom, eu sou a Marina Furlan, também tenho mais de 20 anos de experiência aí dentro da área de compras, suprimentos, gestão de projetos. Hoje eu atuo, né, junto com a Silene, com a Cláudia, com outros profissionais aqui também, em projetos de redução de custo, aplicando metodologias, aí a gente vai falar um pouco sobre as metodologias aí de strategic sourcing, algumas outras. Então, também trago uma bagagem aí importante de outras empresas, de consultorias e empresas também na área da indústria, serviços que a gente agrega aqui no nosso dia a dia, né? E dentro dos projetos a gente traz também adquire muito conhecimento, né? Porque a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, sobre a amplitude dessa metodologia, né? Então, a aplicação disso a vários segmentos. Então, espero que seja uma troca bem bacana hoje aqui, que a gente possa trocar conhecimento e experiências. obrigada, Marina. Bom, eu sou Silene Bin, estou hoje como CEO do Enlace, do ecossistema Enlace, 17 anos no mercado, bastante já consolidado no mercado e mais de 40 anos de profissão, 30 em supply management, também apaixonada, né? Eu sempre penso nisso e eu acho que é isso que faz a diferença para qualquer prestação de serviço, né? Mas vamos lá, sem falar muito, a gente vai apresentar aqui a Masterclass em 5 blocos, né? O primeiro bloco, e aí a gente vai fazer um bate-papo aqui é, entre mim, Cláudia e Marina, sobre a nossa experiência, que é comum, né, nesses projetos que a gente é, atua ou já atuou. A ideia não é apresentar a metodologia, a ideia é apresentar a nossa experiência e aquilo que a gente entende que faz sentido. E aí, então, ao final, né, ao final aqui da nossa masterclass, a gente tem uma surpresa para quem ficar até o final. A gente vai fazer aí um anúncio, né? Vai ter um benefício para quem tiver até o final com a gente, tá bom? Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre os bastidores aqui antes do projeto. E aí, vamos lá, que perguntas que são importantes aqui para a gente fazer quando a gente começa um projeto? Então, a primeira questão é como que vocês começam? Como que a gente começa um projeto de redução de custos, né? O que acontece nos bastidores? O que é importante a gente ter de informação? Que informações precisam estar disponíveis? Que ações? Qual que é
o pré-kickoff, digamos assim, de um projeto? Como que é a estrutura desse projeto? Marininha, palavra com você. Vamos lá. Bom, isso, a preparação do projeto é tão importante quanto a execução dele, né? O início dele. Então, eu entendo que a preparação dele, o início começa no diagnóstico e entendimento dos gastos, né? Então, através do histórico de compras, do relatório de compras, ou de gastos, né? Nós vamos entender quais são as categorias, né, que a gente vai iniciar o processo de strategic sourcing. Então, a gente aplica aí a metodologia do Spend Analysis, que é a análise e entendimento dos gastos, né? E isso começa através de uma fonte, um relatório, uma base de dados confiável, né? Uma base estruturada e confiável. É, a partir disso, a gente, né, analisa esses dados, entende o diagnóstico, entende as volumetrias todas para estruturar ali um plano de trabalho, entender quais as categorias nós vamos fazer aí o projeto de strategic sourcing, né? É, desde a, desde a potencial de ganhos, oportunidade de redução de custos, qual que vai ser a facilidade de implementação delas, e traçar aí um roteiro, traçar aí as categorias que vão ser primeiros aí atendidas nesse processo. Mas, assim, o primeiro ponto é a base de dados confiável, né? Até trago como exemplo é um de um cliente que tinha várias áreas dentro da área de compras, tanto o centro de compras compartilhadas, área de contratos, que eram estruturas separadas. Então, para iniciar esse processo aí, foram várias bases, além dos relatórios, né, de sistema, a gente tinha planilhas com dados manuais, inserções manuais ali de contratos, de pedido. Então, a primeira coisa é uma base de dados bem estruturada, né? É o ponto de partida aí para a gente entender qual que é a categoria que a gente vai iniciar o processo. Marina, agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Essas bases, elas estão sempre estruturadas? Quase sempre não, né? Muitas vezes a gente, né, se depara aí com informações que não estão consistentes ou com a descrição, né, dos materiais que não estão completos. Então, é necessário fazer esse saneamento, né, da base de dados. Para que a entrada dos dados é tão importante porque vai dar uma saída de dados, né, um input muito mais confiável, né, mais robusto. Então, a base de dados, a inserção de dados no sistema é tão importante quanto, né? E a inteligência artificial tem ajudado bastante a gente nisso, né? A gente tem se apropriado dessa tecnologia aqui nos nossos Sim, processos de strategy sourcing, e até é uma questão que já me fizeram, me perguntando até ontem, lá num evento que eu participei, onde um colega me perguntou assim, agora o strategy sourcing vai ser mais rápido? Não, ele pode ser mais ágil, talvez, né? No sentido de que as análises podem ser mais céleres, né? Mas Sim. a complexidade do processo, ela não está na IA, né? Então a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? isso Mas exatamente. muito bom. E, Claudinha, tem um processo importante no começo, né? Que é o processo de governança do projeto, né? Sim. É, essa é uma das partes mais importantes, né? Antes da gente começar um projeto, a gente precisa entender como ele vai estar estruturado, né? Então, dentro da empresa, somos todos pessoas, né? A área de compras, ela pode ser o start desse projeto, mas ela tem que angariar ali junto às demais áreas, a área de operações, a área de compliance, a área de jurídico, todas as áreas que impactam no uso do produto, elas precisam estar no mesmo patamar de informação, né? Então, é, com a nossa experiência, né, nós vemos que é muito importante que todas as áreas, todos os stakeholders, eles precisam estar engajados
né, nas premissas do projeto, qual é o objetivo desse projeto, para que todos possam ter o mesmo, o mesmo conhecimento, a mesma, inserção, né, digamos assim, dentro do processo, né? Então, compras não pode agir isolado nesse sentido. Então, essa governança, ela começa aqui também, logo de início, junto com todo o levantamento de informações que a Marina bem colocou. Então, essa governança ela vai partir da determinação de quem é o sponsor desse projeto, quem vai ser a pessoa que vai encabeçar o direcionamento, né? E qual é o papel e a responsabilidade de cada uma das áreas envolvidas. Então, isso é muito importante. É tão importante quanto estabelecer um cronograma, porque todo mundo lembra, fala de governança, lembra logo de cronograma, né? Então, é o que a gente começa, mas tem aí um rol de ações, importantes para se delimitar antes de começar um projeto. Isso é muito importante. A nossa experiência mostra que uma dessas ações que são fator de sucesso, né? Eu gosto muito dessa expressão, fator de sucesso para o projeto, é justamente essa estrutura da equipe multifuncional, né? Sim, Quem serão os stakeholders? Quem serão, desculpa, deixa eu voltar. Como será constituída esta equipe de trabalho, né? Normalmente, essa equipe de trabalho, ela é constituída pelos principais clientes internos e por todas as áreas transversais que serão impactadas. Falar é uma coisa fácil, legal, Silene, mas na hora que a gente vai pôr isso em prática, eu entendo que é uma das mais complexas. Por quê? sim. Por que que vocês acham? É complexo porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, quando nós precisamos juntar todas essas áreas e explanar qual é a necessidade da empresa para fazer uma redução de custos, é, nós precisamos, de novo, colocar todo mundo no mesmo patamar de informação. E isso nós fazemos numa reunião, geralmente, de kickoff, né? Então, essa reunião de kickoff, a gente coloca todas as áreas envolvidas, na mesa e explica, né, o que é o projeto, o que que ele vai demandar, quais são as pessoas que serão necessárias para o sucesso desse projeto. Então, esse ato, né, de governança, de colocar todas as informações, de tratar com transparência, de comunicar às pessoas da importância do projeto, é um dos pilares, né, da governança. Então, acho que é tão importante quanto é, levantar as informações, é colocar todas as pessoas envolvidas dentro do mesmo circuito, do mesmo processo. E A se eu gente não puder fala, Marina. Se eu puder Vai lá. complementar, Cláudia Sileri, é Claro. tão importante quanto, né, mapear a equipe, além da área de compra, trazer os clientes internos, né, desde o início do processo, não só na tomada de decisão no final, né, mas sim desde o início, Sim, né, para fazer que é um processo a 4, 6, 8 mãos, né. Então, além do cliente interno, da operação, a gente tem também as áreas transversais, como a Serene falou, né? Então, quais são as áreas de apoio que vão participar, vão ter importância ao longo do projeto? Aí a gente pode ter RH, jurídico, contas a pagar, área de qualidade, para entender ali a parte de homologação, tudo. Então, é um projeto que pode ser encabeçado por compras, mas vai muito além de compra, né? Projeto da empresa, né? Não só de compras. E só eu posso
né, falar pela experiência que a gente teve, que a gente está tendo, que a gente teve, só pelo fato dessa estrutura, desde o começo do projeto, de fazer um processo estruturado, já muda a visão que a empresa tem da área de compras. Né? Isso torna a área de compras Sim, mais visível para a empresa, porque se começa um processo estruturado desde o começo, desde o início. Exato, muito bem exatamente. colocado. E, Perfeito. e um outro ponto aqui também é a questão da definição do processo, né, de condução, né, do projeto, que está dentro ainda da governança. Então, eu tenho agendas operacionais, eu tenho agendas executivas, gerenciais, eu tenho agendas executivas, né? O porquê que é importante essas agendas? Porque decisões vão sendo tomadas ao longo do projeto, tá certo? Sim, Né? Porque um projeto desculpa, de strategy sourcing, que a gente fala aí entre 5, 6, às vezes 7 meses, ele tem entregáveis no meio do caminho. Não é que eu começo o projeto e só vou chegar aí lá no final com a bandeirinha, oba, trouxemos resultado. Não, ele tem vários entregáveis ao longo do desenvolvimento do projeto, e esses entregáveis, eles precisam de validação, tá certo? De aceite, digamos assim, dos clientes internos, principalmente, e das áreas sim, afim, não é? Porque uma coisa que eu acho que é importante para aqui também a gente trazer é que o projeto, aqui esse é o próximo assunto, eu vou deixar essa frase para daqui a pouco, que é o próximo bloco. Então, vou trazer um outro gancho, que é a questão do sponsor, como a Marina comentou, acho que no começo, não sei se foi a Marina Cláudia. Quem é o sponsor? É o patrocinador, é o profissional executivo, é para quem compras, ou compras responde, ou é o executivo que comprou aquele projeto, né? Comprou no sentido não só de estar pagando, mas comprou a ideia. Mais importante é ter comprado a ideia do projeto. E é este profissional que vai meio que blindar o projeto, tá certo? Isso, para mim, e acho que vocês vão concordar comigo, é também um dos grandes fatores de sucesso. Por quê? sim, Não é? Porque quando a gente fala de um projeto de Strategy Sourcing, como a gente está comentando, é um projeto que permeia toda a organização. Eu mexo nos queijos, né? Diferentes daqueles que a organização muitas vezes não está acostumada a ver. Então, eu preciso dessa figura executiva que compre o projeto no sentido da ideia, da, do objetivo, né? sim. E do impacto que esse projeto vai trazer aqui dentro que vai trazer dentro da organização. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se faz sentido isso. Acho que sim, né? Pelo que a gente Sim, vive sim. aqui. Trazendo de experiência, né? Todo mundo acha que os projetos de redução de custo eles saem direto de compras, né? Ah, ele tem um insight, vamos fazer uma análise aqui de spend, vamos tratar as maiores contas, mas muitas vezes isso vem até de outras áreas, né? Já vi na minha experiência o projeto ser iniciado pela área de compliance, né? Então, a área de compliance era responsável por determinar as alçadas, então ele tinha todo o mapeamento ali de quanto se dispendia, né? Qual era a volumetria que tinha envolvida em compras. Dentro dos nossos projetos, nós já vimos também o sponsor ser o diretor de inovação, né? Então, ele queria
ampliar o processo de redução de custos. Nós também já vimos o CFO da companhia fazendo o processo dentro da área de serviços, né, o CSC. Então, é muito comum isso também, né? E isso não tira a autonomia de compras, não tira a importância de compras de participar desse projeto, né? Eu acho que é uma força até adicional quando a gente olha por esse viés Tanto que a gente tem um caso bastante recente, onde o nosso patrocinador é um diretor de eficiência operacional, né? também. Buscando redução de custos. Muito bem. Indo para o nosso segundo bloco, o projeto é da empresa, né? Então, vou puxar aquele fio que eu deixei lá, que eu já não lembro mais, logicamente, eu já esqueci, tá certo? O projeto é da empresa, o projeto, vou puxar aqui o fio então com a Cláudia, o projeto não é de compras, é da empresa, né? Compras, né, é um facilitador, porém, é um facilitador com protagonismo, com competência para fazer um projeto, para propor esse projeto de redução de custos no nível de estratégia que a gente está acostumado a fazer. Faz sentido isso, Marininha, Cláudia? Acho que aqui a questão, agora eu lembrei qual era a linha mestra aqui. Quando a gente estrutura aquela equipe de trabalho, a equipe de trabalho tem justamente um dos papéis de identificar quem são os responsáveis das caixas que a gente está falando aqui. E este profissional, ele é parte da solução. Eu acho que uma das grandes melhores práticas, que eu posso dizer, se eu posso falar isso, é justamente engajar o cliente interno como parte da solução. O que vocês acham? Marininha, Não, vai lá. totalmente de acordo, né? Então, até está muito ligado com o assunto que a gente estava comentando no bloco anterior, né? Na preparação do projeto. Então, aqui, como a gente comentou, você comentou, né? É um projeto da empresa. Então, o Compras vai encabeçar isso com competência, com conhecimento, mas o engajamento das outras áreas é super importante, né? Então, trazer o cliente interno como participante ali principal, até porque ele vai ser o decisor no final do projeto, né? É a partir Uhum. ele que vai tomar a decisão pelo fornecedor que vai ser definido no final, pela homologação, então ele tem que fazer parte, ele tem que ser engajado desde o começo do projeto, né? Então, desde as primeiras etapas, desde o entendimento da especificação, as validações intermediárias ali ao longo do projeto, até passando pelas validações de baseline, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, toda a metodologia, né, passa por validações intermediárias e ele vai ser o ponto principal dessas validações. Então, compras vai fazer encabeçar isso, né, com governança, com cronograma, como a Cláudia falou, com as validações, mas o cliente interno, ele é ponto principal aí do processo. Exato, para Sim. evitar aquele problema. Puxa, mas eu não concordo com isso, né? Você trabalha, vamos supor, 5, 6, 7 meses e o cliente interno lá no final. Não, não, veja bem que eu não vou concordar com isso, não, né? Então, a gente, aqui com o nosso tempo de trabalho, de experiência, de novo, este é um dos fatores de sucesso. Eu acho que o que é importante também, e principalmente quando a gente está fazendo projetos com maior complexidade de estrutura, né? Quando eu tenho uma organização, uma indústria que tem uma ou duas filiais ou unidades, tem uma determinada complexidade, mas quando a gente faz um projeto onde eu tenho várias unidades, digamos assim,
operacionais. Cada unidade operacional tem a sua autonomia, né? É como se fosse uma lojinha. Cada lojinha tem um dono e o grande desafio é a gente conseguir orquestrar essas lojinhas para se chegar a um benefício comum organizacional, né? Então, aqui também, quando a gente encontra esses cenários, vamos voltar lá para a governança é um dos pilares dessa orquestração. E aí, principalmente com as matérias de PMO, né, Cláudia? Que Sim. a gente prima por essa gestão, né, dentro dos nossos projetos. Eu acho que seria impossível a gente conseguir fazer essa orquestração se a gente não tivesse essa disciplina, né, de gestão de projetos. E aí, essa cadeira, como essa cadeira é sua, me fala se você concorda com isso. Não, concordo plenamente, porque quando você é uma das premissas que nós usamos no entendimento, né, tanto da demanda quanto do uso do produto, né, quando você está entendendo o processo, compras tem a visão ali da compra, do mercado, dos fornecedores, mas a operação, ela tem a noção do uso, né? Ela tem a vivência do dia a dia do uso do produto ou da utilização do serviço. Então, quando você coloca todo mundo para discutir a categoria ou discutir o fornecedor, né, que é o objeto do projeto, você soma, né? Então, compras entra com a visão de mercado e a operação entra com as informações da utilização do produto, né? Então, você soma, a compras não pode ter uma ação isolada, né? Isso é um risco muito grande, porque você deixa de ver algum ponto que a operação está na veia deles ali. Eles sofrem isso todos os dias, então isso é muito importante. Além da operação, né, que a gente sempre vai lembrar da operação, mas a gente precisa também ver questões jurídicas, questões de compliance. Então, quando a gente coloca esse time multidisciplinar para interagir no projeto, né, nessa governança toda que a gente faz no projeto, nós somamos todas essas informações. Então, eu agrego informações no processo que me ajuda a chegar no melhor resultado para a empresa. Por isso que a gente fala que o projeto é da empresa. Então, é um olhar multidisciplinar e que agrega valor depois para obter o resultado. É um fator de sucesso, né? E a gente trata isso na governança. Então, como a Marina falou, de levantar as informações, eu não levanto as informações só com a área de compras, eu levanto a informação com as outras áreas. Nós tivemos recentemente um projeto em que nós estávamos avaliando gestão de fornecedores, não era nem processo de compras, mas era um time tão extenso para fazer a análise de um processo, então nós tínhamos a equipe de compras, nós tínhamos a equipe de operações, nós tínhamos o pessoal da indústria, o pessoal de compliance, do jurídico, do EHS. Então, todos contribuíram para fazer uma análise daquele processo. Então, isso é essencial. E muitas vezes a gente percebe que ah, toda a governança fica ali dentro do mundinho de compras, né? Então, se perde muito com isso. Então, quanto E maior é o leque, né, você amplia a- as informações e ajuda na tomada de decisão. porque é impossível, né?
pelo menos falando como consultoras e também como profissional de compras, é impossível a gente conhecer sobre todos os mercados fornecedores. Exatamente. Né? O que a gente precisa conhecer é a metodologia ou as metodologias. Então, eu conheço o SPEN análise, eu conheço a metodologia de Strategic Sourcing, eu conheço a ferramenta de Cost Breakdown, de Should Cost, Baseline, o que for, mas o conhecimento técnico é da operação. Logicamente que a Sim, gente vai aprender tudo, né? A gente tem que aprender tudo, mas a gente sai letrado, digamos assim, de cada projeto, que eu acho que isso que é o grande barato, né? Um dos grandes sim, baratos é a gente sair letrado de cada projeto. E a metodologia realmente é um facilitador e é o que diferencia, né, projeto de projeto dos resultados, né? Por isso que a gente é bastante criterioso, né, Marina, em relação a isso. com certeza. Até só dando mais um exemplo para a gente, né, nesse tema, a gente até, né, usou aqui boa parte da nossa masterclass para falar da preparação e dessa parte da antecedência antes de começar o projeto, devido à importância que ela tem, né? Então, a gente teve uma experiência também com a não realização do kickoff, né? E isso trouxe aí um insucesso no projeto. Não quer dizer que o processo não começou. Ele começou, mas como não tinha o engajamento das áreas, o kickoff não foi feito, né? Não havia o sponsor ali garantindo patrocinando o projeto, blindando, como a Celene colocou, o projeto ele acabou morrendo aí no meio do caminho por conta da falta desse engajamento, né? Um dos motivos. Então, aí a gente coloca a importância da realização dessa preparação e do kickoff também. Isso realmente foram dois casos, né? Os dois casos pela mesma razão, sim. a preparação é. Muito bom, muito bom. Vamos aqui para o próximo bloco, que a gente queremos cumprir aqui o nosso tempo. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade aí para levantar a mão ou usar o chat para fazer perguntas. O terceiro bloco, e aqui o bloco 3 aqui, mercado, commodities e geopolítica. Aqui a gente vai entrar mais no como, né, dos projetos. E aí eu vou fazer uma pergunta que nos fizeram, Marina, a nossa última experiência, que é o seguinte: a pergunta que nos fizeram foi a seguinte: faz sentido iniciar um projeto de redução de custos quando a commodity, né, que está sendo questionada, está pressionada por câmbio, guerras, tarifas, restrições de ofertas, questões geopolíticas, Estreito de Hormuz, aumento do frete marítimo, e etc. Faz É sentido, uma, Marilinha? é uma ótima pergunta, né? Então, acho que eu posso colocar aqui assim que é muito difícil a gente esperar o momento certo, né? O momento ideal para começar um projeto de redução de custos, mas a gente consegue, acho que inicialmente, primeiramente, analisar os cenários, entender o mercado, entender qual o mercado da categoria que a gente está, né, realizando o estudo, entender e mapear os riscos, né? Então, esperar o momento ideal, provavelmente nunca terá o momento ideal para começar um projeto de redução de custos, né? Hoje nós temos a guerra. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tivemos a pandemia. Então, sempre vai haver questões, né, internas, questões externas, guerras, questões geopolíticas, ou questões tarifárias, restrições aí tarifárias, alguma coisa assim. Então, a gente analisando os cenários, entendendo o mercado, né, mapeando e entendendo os riscos, a gente a gente não pode não ser pego de surpresa, porque a gente já vai estar preparado com a consolidação ali dos cenários, né? Então, não existe momento ideal, existe a preparação para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Eu diria que esse é o melhor momento, porque se nós observarmos
última experiência, é, foi sucesso, né? Foi Sim. sucesso. Se nós não tivéssemos, é, se- vamos lá, se a gente não tivesse certeza do que a gente entrega, digamos assim, do que, se a gente não tivesse certeza do que a metodologia, não é a gente, né? Porque a gente usa a metodologia, do que a metodologia entrega, talvez a gente tivesse cedido à pressão do cliente de não fazer determinada categoria, tá certo? Mas a gente bancou, a gente, né? Não, agora é a hora. Por que que agora é a hora? Porque é agora que eu vou conseguir definir o baseline, né, Marina? Cláudia? Exatamente. O baseline, a partir desse baseline, usando as ferramentas de controle que a ferramenta ela provê, eu consigo definir esse baseline e a partir desse baseline, aí sim eu entender as variações de mercado, tanto para mais quanto para menos, Isso. né? Porque a gente está numa situação extremamente atípica, espero, né? Que isso seja uma questão é, que em algum momento Temporário. vai se resolver, espero, né? Eu sou pela paz. Mas outras variáveis, né, podem ocorrer e impactar aí categorias que não estão nesse contexto de guerra hoje lá na Ásia e no Oriente. Então, e a gente viu que realmente fez sentido o que a gente trouxe. E aí, Marina, Marina e Cláudia, eu vou deixar vocês baterem essa bola. O que faz sentido, então, quando a gente faz essas análises, né? Você falou do banco de dados lá na frente, das informações de gastos, a partir do spend, depois a gente refina essas informações, faz uma análise bastante crítica para definir aí qual que é o famoso baseline, que é o fator, o valor de referência aí para cálculo, né, de resultado. Fala um pouquinho, Marina e Cláudia, de contexto dessas ferramentas que fazem com que isso seja possível. A análise do custo total, a análise do cost breakdown, é, como que a gente é, e aí acho que tem bastante a ver com a Cláudia. Como é que a gente coloca isso no contrato, a importância de um contrato com volume, com preço, né? Os compromissos, a transparência e a estrutura do processo. Vamos lá. Se Bom, eu cortar vocês é por causa do tempo, então tá bom. vamos. Tá bom. Como você comentou, né, a metodologia ela traz o suporte necessário para que a gente consiga fazer um processo, um projeto desse, né, de uma commodity agora nesse momento de incerteza, né? Então a metodologia traz ferramentas para que a gente consiga estruturar, né, o projeto de redução de custo e trazer com sucesso, né? Então, além da formação do baseline, né, entendendo qual que é o preço de referência, entendendo o mercado, como que está se comportando, a estrutura de custos também é super importante, que a partir da estrutura de custos, qual que é a formação do preço, né, do segmento da categoria que a gente está estudando, entender justamente qual é o componente de cada, qual é o componente, o percentual de cada componente e qual é o índice de mercado que está atrelado a esse componente. Então, a partir disso, vai se refletir no modelo de reajuste contratual, na atualização desses valores, né, contratuais de reajuste, seja trimestrais, sejam semestrais, anuais, que seja, depende da categoria, obviamente, mas o cost breakdown é uma ferramenta super importante nesse momento aí de incertezas, quando a gente está falando de uma commodity. Isso também Outras. dá vou te cortar um minuto. Isso também traz uma segurança para o mercado fornecedor, né?
Isso tira o Sim, risco, né? O risco do preço. Por isso que a gente consegue também, uma das razões, trazer redução de custos, porque o fornecedor, ele não embute, ele tende a não embutir risco se ele sabe que o valor da sua mercadoria ou do seu serviço, a gente está falando de commodities aqui, mais de mercadoria, vai ter a sua remuneração justa de acordo com as variações de mercado, né? é a transparência, né? Então, o mercado fornecedor, ele entende a transparência, né, do processo com nível de detalhamento de informações. Outro ponto também, outra ferramenta super importante é o TCO, né? O custo total aí de propriedade, o Total Cost of Ownership. Então, que são os gastos internos da empresa, né, da organização, que estão ali, que fazem parte da utilização daquele material, do serviço. Então, vou dar um exemplo, né? Citar um exemplo aí recente de uma categoria que é um produto químico super importante aí para uma empresa, uma das principais aí da curva A, e que é uma commodity também, existem matérias-primas aí que são influenciadas também pelo câmbio, pela questão da geopolítica, porque a maior parte das matérias-primas vem da Ásia, né? Então super influenciada também. Então, além do preço, como a gente não consegue controlar o preço, né, do mercado, a gente pode controlar os custos internos, né? Então, avaliar também, por exemplo, outros modelos de fornecimento. Então, esse produto químico, além da forma sólida, foi avaliada a forma líquida. Então, assim como o frete, né, o transporte interno, transporte internacional, o tipo de recebimento. Então, mudando a forma do material, vai exigir um outro tipo de recebimento, né, na empresa, vai exigir a compra de um insumo adicional para diluir aquele produto químico lá. Então, os custos internos, eles devem ser revistos e podem ter aí uma oportunidade de redução de custo também, não só no preço, mas nos custos internos, né? É, Também. hum, E vai lá, Claudinha. quer falar? Quando a gente olha esse cenário, né, de incertezas, que, como a Silene falou, cada hora é uma coisa, né? A Marina citou a pandemia, uma hora são barreiras, tributárias dos Estados Unidos, outra hora são as guerras no Oriente Médio, a Rússia contra a Ucrânia. São fatos que nós não conseguimos prever, né? Então, quanto mais a gente mapeia o mercado, quanto mais você entende o mercado, e quanto mais você entende quais são os custos, como a Marina colocou, o TCO, quais são os outros insumos que compõem o preço, você consegue, de uma forma transparente com o seu fornecedor, determinar alguns gatilhos, né? Então, falando de reajuste, como a Marina falou, o insumo que ela usou de exemplo tinha um componente químico que oscilava. Então, você pode determinar uma cláusula de reajuste, determinando que se houver um aumento de X% para cima ou para baixo, você tem o direito de fazer um reajuste extraordinário no contrato, né? Você pode colocar uma cláusula também que delimita ali o seu volume de compra a 20% ou a mais ou a menos do que está previsto para você poder se beneficiar eventualmente de alguma condição de mercado, né? Ah, o estreito estava fechado, então eu tenho um aumento de frete. O estreito abriu, então o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu pedido, né? Para aproveitar que eu vou ter um benefício ali que eu vou ter uma logística diferenciada. Então, esses pontos, quando você conhece o mercado, conhece o produto e entende o contexto, é, comercial e político da época, você consegue fazer cláusulas de contrato que sejam aderentes a esse produto e a esse mercado, né? Então, isso é super importante. Então, é um mix,
né, de informações de novo, né? Eu tenho a informação do produto, eu tenho ali o apoio do jurídico para me ajudar a fazer essas cláusulas e deixar o contrato mais condizente com o mercado. E com isso eu reduzo o risco, né? Então é muito importante a gente ter esses temas bem encadeados e de conhecimento de todo mundo, né? Isso, a gente querer mudar minuta de contrato dentro do cliente, a gente sabe que a coisa não é muito simples, né? Por Não, duas razões, porque dentro da empresa tem uma área jurídica que tem a sua minuta, e do outro lado, o fornecedor que tem uma área jurídica que tem o seu contrato. Aí vem um terceiro, né, uma consultoria, e fala: olha, veja bem, vamos precisar fazer algumas adequações. E essas adequações contratuais, elas fazem parte do processo de mudança. É uma quebra de paradigma gigante dos dois lados, sim, né? Porque a gente não pode deixar de falar que um projeto estratégico, estrutural, né? Porque isso é um processo estrutural, é com estrutural. certeza, né? É, além de ele transformar a organização, ele também impacta o mercado fornecedor. Sim, A gente já teve experiências onde o fornecedor recente, inclusive, o fornecedor parabenizou a equipe da consultoria e do cliente pela transparência. Isso é um fator incrível, transparência de informação, de processo, né, de lisura da condução, no sentido de seguir, né, uma linha de trabalho é, muito, vou usar a palavra de novo, transparente, né, estruturada, né? Porque fazer um processo estruturado já é uma alavanca de redução de custos, né? sim. Eu ter um Eu, contrato estruturado como esse que a gente está falando, com indicadores, com uma estrutura de custos, onde eu sei quanto que a matéria-prima representa no preço que eu estou pagando, é uma alavanca de redução de custos, é, sim, não é? Ah, propor e o mercado fornecedor entender esse movimento, alternativas de modelo, é uma redução de custos. Por exemplo, num ah, dos nossos projetos, a gente tinha um monopólio de um determinado produto, de uma determinada commodity, né? Esse monopólio, o fornecedor totalmente tranquilo. Quando nós fizemos e propusemos um global sourcing, o que aconteceu? O fornecedor local, ele se movimentou. É uma alavanca de redução de custos. Mesmo que em algum momento, não foi o caso, mas mesmo que em algum momento se decidisse pelo fornecedor local, né? Ele se movimentou, isso que é o importante a gente falar. Então, tem um outro fator também que acho que dá para a gente falar rapidinho, acho que eu vou falar aqui, depois vou passar. É a questão da especificação, né? É a gente olhar a especificação de uma forma estruturada, com informação, que faça com que, quando eu vá para o mercado fazer um processo de concorrência, os fornecedores todos tenham o mesmo entendimento, né? Isso pode ser sim, feito, esse trabalho, isso também é uma alavanca de redução de custos. É um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa do cliente interno e do mercado fornecedor. Então, a nossa atuação, ela tem um fator muito importante de relacionamento, né, humano, de relacionamento interpessoal, comportamental. Acho que a escuta ativa, né, ela é muito importante, mas tem um que eu gosto muito e que eu acho que é o que a gente mais aplica, que é a resiliência, né? De não sim, desistir. sim. Porque os projetos são marcados
eu gosto muito de falar do mundo real, né? Então a gente fala da metodologia, a gente fala, mas no mundo real, quando a gente está ali sentado na cadeira de compras, na cadeira de gestão de risco, na cadeira eh, de contratos, que seja, é muito volátil. Né? É, Então, para agradar os gregos e troianos ali da equipe, de toda a equipe, é muito mais difícil, né? Então, quanto mais você tem informação, quanto mais você tem transparência, como a Silene falou ali, é mais fácil você equalizar, né, o entendimento e deixar todo mundo na mesma página e contente também, né? Então, é, eu estou aqui levando em consideração todas as vontades, todas as dores. Então, é muito importante isso. Inclusive a dor do fornecedor, como você falou, né? é. E a gente precisa tomar um cuidado para não ceder, né? Para não sair da linha do método, do processo, da governança, Sim. né? Porque ao longo do tempo você vai se tornando, é, O não diria amigo, guardião do mas processo, não, mas né? você vai criando mais intimidade com o cliente, né, com as pessoas que estão mais próximas, e às vezes isso pode ser um problema, no sentido de que a gente às vezes flexibiliza. Essa flexibilização, normalmente, ela não é legal para ninguém, né? Principalmente Não. para o cliente. E Mas isso por isso que você tem que ser o guardião do processo, né? é, Então, Exato. isso tem que ter o manter. PMO, né, Paulinha? Exato, exato. Para colocar ali todo mundo, não, 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 estamos saindo da linha. Então, isso é É. bem importante. Mas no final das contas é gostoso criar o relacionamento e a cada Sim. projeto você criar, sair dos projetos ou continuar, né? Continuar até a hora que vai, com, com pessoas, né? Que você vai. Amizades, né? Conhecimento, pessoas que você vai juntando, né? No meio do caminho. Isso é muito legal. E é muito interessante também que, normalmente, em alguns casos, né, dependendo ali, você enfrenta uma certa resistência, né, das pessoas em querer ou passar informação, ou até uma certa sair da zona de conforto ali do modelo atual, que traz um conforto. Então, a gente enfrenta resistência, seja da própria área de compras ou do cliente interno de outras áreas. Então, esse engajamento, né, é muito importante e a gente vê a mudança do comportamento das pessoas, que assim sai de uma posição de resistência para no final entrar numa postura de vamos junto, né, de equipe, né? É, Então é De muito bacana a gente vê a transformação da pessoa mesmo como equipe, né? Sair do papel da resistência é, e depois de estamos junto, né? já Vamos tá lá. junto, né? É. Acho que eu vou usar esse teu. Pessoal, não nos abandone. Nós vamos avançar só mais um pouco para que a gente aqui traga aqui que vocês possam receber aqui o benefício que a gente vai trazer para vocês já já. Vou usar essa tua fala, Marina, para aqui o que faz um projeto dar certo, Marina? Olha, se eu São as puder definir pessoas ou é o método? Ou olha, é o conjunto? é um mix, né? Mas assim, eu ia falar o método, que assim, a metodologia a gente consegue aplicar, como você já comentou aqui, né? A gente consegue aplicar a qualquer categoria, então o mesmo método, né? Então, desde, sei lá, hortifruti, limpeza hospital, limpeza de centro cirúrgico no hospital, até material explosivos, né? Então, aplicando o mesmo método, né, para qualquer categoria de material e serviço. Mas as pessoas também são tão importantes quanto, né, a mobilização, tudo que a gente já falou aqui da equipe, do sponsor, do patrocinador, né, de engajar a equipe, além da governança desse processo todo. Claudinha, qual que é a tua É, o visão? que faz um projeto dar certo é um bom planejamento, é unir as pessoas, como a gente estava falando, levar em consideração todas as dores de todas as áreas, né? Então, acho que como a Marina falou, a metodologia, ela é universal, ela vai se adequar a qualquer categoria de mercado, né?
Mas a gente sabe que cada companhia, ela tem sua cultura, ela tem seu modus operandi, ela tem os seus procedimentos ou não tem os procedimentos, né? Então isso é importante a gente falar que o processo, a metodologia, ela se encaixa inclusive quando não tem um processo estruturado, né? Que isso vai ajudar você a estruturar um processo. Então, é um mix dessas duas coisas. Eu uso a expertise, né, das compras estratégicas e, ao mesmo tempo, eu junto essas pessoas, eu junto todas as pessoas envolvidas, todas as partes interessadas e tenho um olhar global, né, do processo. Então, acho que o fator de sucesso é isso, é esse mix, né, entre metodologia e pessoas. Então, como a Marina falou, você precisa colocar todo mundo junto para que você vença as resistências, você mostre os benefícios e que no final todo mundo veja que o projeto foi um sucesso. É isso. Então, acho que é o resumo do que faz um projeto dar certo. Se eu, se- a minha, considerando tudo que vocês estão comentando e agregando, eu entendo que é o papel do sponsor, do patrocinador. Também. O papel do patrocinador, se ele não está ali, se não, ele não está confiante, né? Se ele não acredita e se ele não faz o papel dele de orquestrador, digamos assim, né? Do projeto, das equipes, das operações que têm as suas agendas, é muito difícil dar certo. É muito difícil. Eu diria que é quase impossível. Eu acho que esse é o grande aprendizado aí, meu particularmente, ao longo desses 30 anos aí. Bom, vamos caminhando aqui vamos para o final. Já falamos aqui. O que a planilha não mostra, Marina? Um ponto rápido e depois a Cláudia. O que a planilha não mostra é a parte de relacionamento. A gente já explorou bastante isso aqui, É, mas a parte do relacionamento que está nos bastidores ali realmente não mostra nas planilhas. Claudinha, A planilha não mostra a realidade do fornecedor. Então, tá boa. além de olhar todos os dados, a gente tem que olhar o fornecedor. Às vezes você tem aquele relacionamento, como a Silene falou lá, de longa data, você já está numa parte ali acomodado, você já conhece o seu fornecedor, vai dar muito trabalho de mudar. Então, ou você tem a situação contrária, né? Eu sei que eu consigo espremer o meu fornecedor até ali, porque ele depende de mim. Então, acho que a planilha não mostra esse relacionamento que a gente precisa ter com o fornecedor para que o processo ele seja sustentável ao longo do tempo, né? Para que você possa fazer uma governança depois da implantação e que você tenha certeza de que aquele fornecedor ele vai continuar entregando, ele vai continuar te suprindo com inovação. é, E vai topar as suas maluquices, né? Porque às vezes você fala, vamos fazer aqui um Fusca, e de repente você já quer fazer um foguete. É. Então, acho que essa parceria com o fornecedor ela é muito importante. Ela fica ali meio intrínseca na planilha, né? Porque você vai fazer as volumetrias, mas conhecer o seu fornecedor também é um fator de sucesso, num projeto de redução de custo. Ótimo. Finalizando aqui, se uma empresa estivesse começando amanhã um projeto de redução de custos, qual seria a principal recomendação de vocês? Nos chame. Não, brincadeira. Verdade. Cha- Brincadeira, verdade. Converse Brincadeira, conosco. verdade. Eu acho que eu eu recomendo que se invista um tempo para fazer uma análise estruturada. O que eu preciso? De quem eu preciso?
O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Em que tempo eu vou fazer? Eu acho que esse planejamento prévio, então aqui o meu sangue de PMO, esse planejamento prévio é muito importante. Listar as informações que você precisa. Acho que esse é um bom começo, é um chute inicial que vai te garantir um gol aí no final. Marina, Exatamente. Então, complementando o que a Cláudia colocou, além do planejamento, assim, muitas vezes a gente, né, escuta, né, dos profissionais de compras querendo começar o projeto, quando que vai ser a cotação? Quando que a gente vai, quando nós vamos negociar, né? Só que mais importante do que a etapa de cotação, de negociação, é a fundamentação desse processo, né? Definir a especificação, o baseline, quais são os modelos o meu modelo atual, quais são os modelos, se eu tenho algum modelo alternativo, quais são mapear as oportunidades de redução de custo na etapa de fundamentação, né? Definir o baseline, qual que é o meu custo total, né? Além do preço, qual que é o custo total. Então, a fundamentação do processo, além do planejamento que a Claudinha colocou, eu defino aqui como ponto importante aí de recomendação. Excelente. ótimo, ótimo. A minha recomendação é faça treinamento, se capacite na metodologia, porque a metodologia, né, pode estar aqui, tá certo? Nesse livro incrível, maravilhoso, Vamos manual, todos. nesse O meu tá do manual, lado errado e tá do do lado lado, errado. esse manual incrível. É, mas é importante a capacitação, não só na metodologia, né, pessoal, mas em muitas outras, em outros conhecimentos. O letramento, ele é hoje ele é papel fator primordial, né, de alavancagem profissional, de alavancagem das próprias áreas de compras. Quanto mais conteúdo eu tenho, mais eu avanço. Quanto mais capacidade de ler cenários, melhor o desenvolvimento. Mais valor para a área, mais valor para você. Quanto mais eu consigo olhar para frente, ler sinais, entender que de repente a mudança de clima numa determinada região vai impactar o meu fornecedor que está lá e pode gerar risco de fornecimento, de ruptura de fornecimento para mim. Então, façam treinamentos. Isso pode ser o autodesenvolvimento, né? Eu posso abrir a estudar, posso buscar cursos, mas não esperem pela organização, né? Essa responsabilidade, no meu entender, é de cada um de nós. Tá certo? Agora, perguntas? Perguntas, vocês estão aí? Vocês ah, concordam, discordam? Alguém quer fazer algum comentário? Quer colocar algum ponto, compartilhar alguma experiência? Não? Todo mundo de acordo? Então, pessoal, olha só. Tem uma Acho que pergunta temos aqui uma da pergunta. Temos Thalita uma. Oliveira. Deixa eu ver aqui. Eu tenho. Diga, Thalita, quer entrar? Quer abrir o som? O áudio? Thalita? Ah, tá. Ok. Enquanto a Thalita abre o áudio, a gente tem um treinamento agora de strategy sourcing na prática, metodologia de redução estrutural de custos com inteligência artificial aplicada. A gente não falou muito da inteligência artificial, mas ela está aqui permeada aqui nos nossos processos, né? De redução de custos e em tantos outros. Olá, Então, meninas, boa noite, Silene, Cláudia Marina. Eu oi, tenho uma Thalita. pergunta, que teve um ponto interessante no primeiro bloco, que foi referente aos relatórios não serem 100%, né, confiáveis. Eu estou entrando agora nessa parte de compras, eu vim de logística, e eu queria saber como que eu posso fazer para ter
uma base mais assertiva. O que vocês me indicariam assim para ser mais assertiva nessa parte dos relatórios e construir ali um bom, ter uma boa margem ali de spend, né, de produtos? Eu acho que eu vou passar essa resposta para a Marina, mas a tua base provavelmente ela vai continuar igual. O que a Uhum, gente faz é trabalhar a base, né, Marininha? Vai lá. É, porque quando a gente, né, tem um relatório em mão, seja de pedidos ou de gasto, de consumo, qualquer que seja, né, o mais indicado aqui seriam de pedir compras, né, de pedidos, mas a uhum, gente vai sempre estar olhando para o retrovisor, né, para o passado. Então, os dados já estão lá, né? A gente pode trabalhar para melhorar a inserção dos dados dali para frente, mas quando a gente vai analisar, como a Selene falou, a gente vai trabalhar naquele relatório para melhorar e compor análise, né? Então, uhum. desde do saneamento da base, tratar as inconsistências, fazer análise de tendências. Então, a gente vai trabalhar em cima do relatório da base de dados para compor ali as análises do diagnóstico de compras, né? Do spend análises, mas é que a gente está olhando sempre para os últimos 12 Uhum, meses ou vinte e sim. quatro né? E tem como, eu vi a gente falando de inteligência artificial também, vocês acham que na construção, né, desses relatórios a IA pode ajudar? Sim, sim, com certeza, né? Então, a gente é prática nossa, né? Faz parte do nosso dia a dia aqui o uso da IA, tanto para não para substituir o papel analítico, mas para acelerar as análises, Uhum, né? Tanto para sanear base de dados, até cadastro, assim, fornecedor, que às vezes está uma coisa simples, né? Que às vezes o mesmo fornecedor está cadastrado, às vezes com dois códigos diferentes, ou porque está com uhum. ponto, outro sem ponto. Então, coisas simples assim, a IA Pontuais. ela Uhum. acelera muito e também na sugestão de análises, né, da base de dados. Ah, maravilha. Muito obrigada pelo retorno aí da resposta. Obrigada pela Obrigada. pergunta, Thalita. Imagina. Bom, pessoal, então a gente vai ter aqui um curso de Strategy Sourcing dia 15, 17, 22, 24, terças e quintas, das 18h30 às 21h10. É web aula ao vivo, online, interativo. Esse treinamento ele é conduzido pela Marina e quem tiver interesse, aqui nesse QR Code, né? Usando o código o enlace 15, vai ter aqui 20% de desconto nesse treinamento, tá? Aquilo que a gente falou aqui, né, em 1h10, mais ou menos, a gente vai explicar ali no detalhe cada etapa, né, são 8 etapas, cada etapa da metodologia, como que se desenvolve, como que se utiliza as ferramentas que estão ali dentro, baseline, cost breakdown, lista longa, RFI, RFQ, preparação de negociação e etc. Com a IA, com IA, ok? Essa oferta, ela está aqui até hoje, mas até amanhã, nesse horário, que horas são? 20h17 de amanhã, então tem uma validade aí de 24 horas. Quem tiver interesse, enviar uma mensagem para nós ali no grupo do WhatsApp e, e aí a gente conversa com vocês. Bacana? Marina, Cláudia, muito obrigada, foi ótimo. Bom, eu Pessoal, que agradeço. Obrigada. agradeço a todos que estiveram presentes e nos vemos na nossa próxima Masterclass no mês que vem. Um abraço a todos. Muito obrigada. Paulinha, obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau, Boa noite, pessoal. pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, boa noite.